Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado Propaganda pelo ato, ação ou feito. Esse artigo foi publicado no site aqui anarquista.net, então, sem mais delongas, começarei a leitura desse artigo. Propaganda pelo ato, também conhecido como propaganda pela ação, ou ainda propaganda pelo feito, em inglês propaganda by the deed, em francês propaganda par le fait, foi uma concepção estratégica anarquista muito popular entre os ilegalistas do final do século XIX e início do século XX. Consiste basicamente na realização de uma ação de grande visibilidade, a fim de que esta se torne referência e inspiração para outras ações semelhantes e ou complementares, implementadas por outros grupos e indivíduos. Origem conceitual. A definição mais antiga de propaganda pela ação é talvez apresentada pelo teórico libertário revolucionário russo Mikhail Bakunin, em seu texto conhecido como Cartas para um Francês sobre a Presente Crise, escrito em 1870. Bakunin defendeu uma aliança revolucionária entre a classe trabalhadora da cidade e o campesinato, afirmando ser necessário fazer propaganda do anarquismo, não através de discursos, mas por meio de ações. Precisamos difundir nossos princípios, não com palavras, mas com ações. Esta é a mais popular, mais potente e mais irresistível forma de propaganda. Enquanto conceito, a propaganda pelo ato foi apresentada pela primeira vez no ano de 1876, em um artigo do Boletim da Federação de Jura, escrito pelos anarquistas italianos Carlo Cafiero e Enrico Malatesta. Este artigo afirmavam ser a propaganda pelo ato, um ato insurrecional, destinado a afirmar os princípios socialistas através da ação. E é o meio mais efetivo e o único que, sem enganar e corromper as massas, pode penetrar até as camadas sociais mais profundas e atrair as forças vivas da humanidade para a luta mantida pela Internacional. Ao contrário do entendimento dos ilegalistas, a proposta de Malatesta Cafiero não contemplava atentados individuais, mas fazia referência à alteração da ordem coletivamente, manifestações, motins, levantes. O essencial de sua proposta se fundamentava na ideia de que só palavras não são suficientes para comover ao grupo, entendido por eles como a sociedade. Tais ideias tornaram-se a base para uma série de atentados nos últimos anos do século XIX, que tiveram efeitos diversos do inspirado. O termo tornou-se popular através de um artigo escrito por Paul Brousseau, um jovem médico francês, intitulado Propaganda pelo Ato, publicado em agosto de 1877, onde analisa a insurreição operária da Comuna de Paris e outros movimentos revolucionários, como bons exemplos do que deve ser a ação revolucionária, baseada na propagação através da ação. Ilegalismo e violência. Ao final do século XIX, a propaganda pelo ato estava invariavelmente vinculada a atentados violentos contra órgãos governamentais e regentes políticos, acarretando também em ciclos de vingança, nos quais cada anarquista preso e executado por uma ação violenta propagava novas ações violentas contra os agentes do capital e do Estado. Os adeptos ilegalistas da propaganda pelo ato acreditavam que suas ações acarretariam em uma reação massiva contra as instituições e figuras pró-sistêmicas, acarretando em um momento revolucionário. Mas, neste contexto, um dos mais fervorosos defensores desta estratégia foi Johann Most, que concordava com estes atos devido à sua grande ressonância entre as massas. Foi assim que ele próprio se denominara Dynamost, devido ao seu método preferido de apologia à violência, a dinamite. Apesar da apologia, Most nunca esteve diretamente envolvido em nenhuma ação violenta. Os anarquistas legalistas e seus atos regicidas, expropriadoras e bombardeadoras no final do século XIX e início do século XX, contrariamente ao que esperavam, foram destituídos de todo sentido político pela mídia sensacionalista patronal e transformados em símbolos de violência, insanidade e caos. A partir da cobertura midiática, os anarquistas seriam genericamente classificados sob a recém-inventada alcunha de terrorista. Apesar de serem minoria dentro das vertentes de ação e pensamento anarquista, os ilegalistas forneceram um subterfúgio perfeito para que o aparato repressor estatal perseguisse duramente anarquistas de todas as vertentes. A cobertura midiática da propaganda pela ação dos ilegalistas do século XIX ficaria tão profundamente marcada no imaginário ocidental que até os dias de hoje, em alguns meios, a ideia de anarquia continua a ser confundida com caos, e os anarquistas são por vezes estereotipados como fanáticos de olhos vidrados, com bombas ou punhais em suas mãos. Abandono da violência. A propaganda pelo ato, enquanto forma violenta de ação direta envolvendo bombas e assassinatos políticos, foi abandonada por grande parte do movimento anarquista depois da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, em 1917.
Existem diversos fatores relacionados a este abandono. As causas mais importantes estão vinculadas com o aumento da repressão estatal, a ampliação do nível de organização no âmbito do movimento operário, particularmente a nova importância do anarcossindicalismo nos países latinos da Europa, como Espanha, Itália e França, e o impacto da Revolução Russa sobre o anarquismo. Esta fez com que as ações perpetradas por uma vanguarda composta por revolucionários profissionais tornassem menos relevantes a propaganda pelo ato, através de ações individuais e quase sempre reativas. Contudo, a importância dos levantes e rebeliões na criação de condições para uma insurreição maior nunca foi deixada de lado. Continuou ativa no anarcossindicalismo nas décadas de 20 e 30, uma evidência da centralidade da ideia de ação direta. Entre os anarcossindicalistas, a ideia de propaganda pelo ato permaneceu viva através do conceito de greve revolucionária, em grande medida inspirado nas reflexões de George Sorel com relação às consequências da violência. Tolstói e a propaganda pela ação. Se apropriando da propaganda pelo ato a partir de uma perspectiva pacifista e repudiando os atos de violência dos ilegalistas, Lev Tolstói propôs a criação de comunas rurais anarco-cristãs, como principal meio de divulgação e evidência da viabilidade do anarquismo na prática. Com base em suas ideias, muitas comunas foram voluntariamente formadas no leste europeu depois da Revolução de Outubro. Todas elas eram, em grande medida, orientadas pelos valores tolstoinianos de trabalho e não violência. Com a chegada dos bolcheviques ao poder e após receberem ampla visibilidade, as comunas anarco-cristãs passaram a ser duramente reprimidas pelo governo soviético, que buscou destruí-las a qualquer custo, de forma que até mesmo a história de muitas delas ficassem para sempre perdidas. Uma das maiores comunas tolstoinianas foi a Comuna Vida e Trabalho, que em seu momento mais próspero chegou a possuir em torno de 1.000 membros. O situacionismo e os happenings. Na década de 50, as concepções surgidas durante a Internacional Situacionista de criação de situações podem ser facilmente relacionadas à propaganda pelo ato, o que não é surpresa, dada a influência do anarquismo no pensamento de Guy Debord. Os movimentos autonomistas e grupos de guerrilha urbana também se apropriaram do conceito nos anos 70. Durante esse período, também, o conceito de sabotagem cultural, guerrilha imaginativa, guerrilha de comunicação e outros tipos de formas não violentas de ações artísticas e políticas se tornaram populares como novas formas de ação direta. Os happenings e teatros de rua da década de 70, por exemplo, misturavam ação direta com uma intenção artística, como as propostas anteriores de André Breton e o movimento surrealista, Arthur Rimbaud e sua mudança de vida. Propaganda pela ação na atualidade. Nos dias de hoje, são notórias as ações de grupos anticapitalistas, em manifestações massivas ao redor do globo. Durante os protestos contra reuniões do Grupo dos Oito e da Organização Mundial de Comércio, diversos grupos ganham visibilidade midiática através de suas ações. Nestas ocasiões, os Black Blocs e os Tutti Bianchi, não sei se é Tutti Bianchi ou Tutti Bianchi, são dois dos mais ativos no enfrentamento de aparatos repressores, sendo que os primeiros também se empenham na destruição de símbolos capitalistas, prédios públicos e corporativos. Em 2000, um grupo sueco, chamado Partido Invisível, empreendeu uma série de ações que também estão relacionadas à tradição de propaganda pelo ato. Então, é isso. Como falei, esse foi o artigo aqui nomeado Propaganda pelo ato, ação ou feito. Artigo aí publicado no dia 29 de agosto de 2013. Artigo com muitos hiperlinks. Vou citar aqui, acho que todos eles rápido. Ilegalistas, Mikhail Bakunin, Anarquismo, Carlo Cafiero, Henrique Malatesta, Comuna de Paris, Anarquista, Johann Most, Vertentes, Anarquia, Anarquistas, Revolução Russa, Anarcossindicalismo, Lev Tolstói, Anarco-Cristãs e Black Blocs. Esses são todos hiperlinks que estão aqui nesse artigo. Então, link do artigo estará aí na descrição, caso vocês queiram entrar e também ler o próprio artigo aí vocês mesmos e também quiserem entrar nesses outros artigos aqui que tem os hiperlinks nesse artigo. Aqui também tem um cartaz mostrando um anjo protegendo pessoas contra um anarquista apunhalador prestes a lançar uma bomba, no contexto em que a propaganda pela ação era associada à violência, que isso acabou sendo visto como algo negativo.
Então se vocês quiserem ver essa imagem, também está aqui no artigo. Uma propaganda antianarquista estadunidense de 1919 também aparece aqui no artigo. Um desenho das bombas utilizadas pelos anarquistas e legalistas. Acho que só essas imagens, né? Só essas 3 imagens que tem aqui mesmo nesse artigo. Código do Kuai e do TikTok na descrição do artigo. E, como eu sempre digo nesse canal, até mais!